Saudações Bitcoiners e altcoiners. Vamos fazer uma análise do mercado cripto hoje, dia 4 de abril de 2025. Tá acontecendo uma coisa meio que não acontece com muita frequência, que é os mercados de ações internacionais desabando e o Bitcoin e as criptomoedas se mantendo relativamente firmes. Vamos dar uma olhada aqui no SPX 500. Olhem só essa vela, esse candle só de hoje. Vamos pegar aqui, vamos ver só hoje quanto o SPX 500 caiu. Só hoje quase 6%. Se a gente considerar desde os rumores do tarifaço do Donald Trump dos Estados Unidos, 12%. SPX 500. Agora vamos olhar a Nasdaq, como é que tá as ações de tecnologia. Caiu 14%, a queda equivalente ao SPX 500. Só no dia, só hoje, mais de 5%. SPX 500 só hoje, também mais de 5%. Vamos dar uma olhada aqui no ouro, como é que tá o ouro. O ouro, que é uma reserva de valor milenar, caiu nos últimos 2 dias. Vou ver aqui. Quase 5%. Só hoje, quase 3%. Agora vamos olhar o Bitcoin. O Bitcoin em dólares está 84 mil dólares. É impressionante, é uma quebra de paradigma. O Bitcoin, por incrível que pareça, se as ações internacionais estão caindo só hoje 4%, vamos ver aqui, é isso, né? Não, 5%, o Bitcoin, por teoria, deveria estar caindo 10%. Então, só ele não está caindo, só ele não está mantendo o preço como ele está subindo, está valorizando, pelo menos no dia de hoje. Então é algo assim impressionante. Talvez as pessoas estão começando a se dar conta que o Bitcoin é uma reserva de valor. Ele é um hedge, é um ativo de segurança contra essa instabilidade da macroeconomia, que sofre com a inflação, sofre com os juros, sofre com intervenções governamentais, que nem agora essas tarifas do Donald Trump. Vamos dar uma olhada aqui, inclusive, no Ibov, nas ações brasileiras, que estavam até performando melhor, por incrível que pareça, que as ações internacionais, só hoje mais de 3%. Então, assim, realmente, pelo visto, todos os ativos estão caindo hoje, que ontem foi a divulgação das tarifas, e hoje começou já o efeito disso desde a divulgação e perpetua hoje também como esperado. Até o esperado seria que o Bitcoin e as altcoins estivessem também caindo. Bem, final de semana, agora às 18 horas, o mercado de ações ele encerra. Então vamos ver como é que o Bitcoin e as altcoins vão se comportar após esse encerramento. Fechamento do dia hoje às 21 horas e da semana no domingo às 21 horas. É meio que normal o mercado de criptomoedas corrigir final de semana. Então vamos ver como é que vai fechar a semana. Vamos ver aqui no Bitcoin como é que vai fechar a semana. Porque se a gente olhar aqui, ele tem
grandes resistências. Ele tem essa linha aqui de tendência de alta que ele estava mantendo. E no dia 27, dia 28 de março, ele perdeu esse suporte aqui e caiu chegando até 81 mil dólares. Ele está dando uma recuperada, mas vejam só. Agora ele está sofrendo essa outra resistência aqui, porque no gráfico, geralmente, os suportes tendem a virar resistência, as resistências, quando superadas, tendem a virar suporte. Então, se a gente olhar aqui, ó, tá nessa tendência de queda aqui, ó, nessa linha de tendência de queda, essa linha de tendência de queda aqui, ó, se tornou uma resistência. Então, se ele superar, vamos dizer que o Bitcoin supere essa resistência aqui, dessa linha de tendência de baixa. Tá ali, que está no momento em torno de 85 mil dólares. Ele vai ter a próxima resistência, que é a linha da retração de Fibonacci de 0,382. E em seguida, ele já vai ter essa resistência aqui dessa linha que era suporte antes, que foi perdida, que no momento está em torno de 88, 90 mil dólares, vamos arredondar, 90 mil dólares. Então, isso aqui parece até um arame farpado, ó. O Bitcoin está que nem um guerreiro, um soldado querendo superar, passar o arame farpado, que está bem, realmente é uma resistência muito forte, porque é uma resistência tripla aqui, como eu estou mostrando para vocês, porque na verdade uma resistência, tem uma quarta resistência aqui, que é a EMA de 50 períodos, que é essa linha amarela. Então assim, já é algo muito positivo no mercado de criptomoedas, só o fato do Bitcoin estar valorizando em vista de todos os outros ativos estarem desvalorizando. Só que como eu digo que eu já vi muito isso no mercado cripto, final de semana, vamos ver como é que vai ser, né? Se ele vai pelo menos se manter, se ele não vai começar uma correção forte. Porque se a gente olhar aqui, a dominância do Bitcoin está bem forte ainda, né? A dominância do Bitcoin está quase 63%. Então, ele está no mercado de criptomoedas. O mercado de criptomoedas, quase 63% é do Bitcoin. O restante das altcoins. Então, existem mais de 10 milhões de altcoins listadas. Elas estão brigando, então, nesses 38% e 37% que resta fora o Bitcoin, para a gente ver como realmente o Bitcoin é forte. Por isso que eu digo e repito, o Bitcoin ele tem valor e tem preço. O valor de um Bitcoin é um Bitcoin, o preço é conforme a gente está vendo a cotação, depende da cotação. Em dólares está 84 mil dólares, em reais está 493 mil reais, quase meio milhão de reais. Quando eu conheci o Bitcoin há 5 anos, ele estava 30 mil reais. Por isso que eu sempre digo para meus alunos da consultoria, paciência, muita paciência, e tem que aprender os fundamentos, tem que entender o que é o Bitcoin, claro, entender o que é as altcoins, mas principalmente o que é o Bitcoin, porque com o conhecimento dos fundamentos, conhecimento gráfico e com a experiência, a pessoa vai cada vez mais ter certeza que o Bitcoin é uma reserva de valor. E além das pessoas físicas, ele está sendo já adotado, como a gente está vendo, por grandes empresas, não só do mercado financeiro, mas empresas em geral que querem fazer uma reserva de valor que valorize a médio e longo prazo. E agora com os países. Então, El Salvador já tem o Bitcoin como moeda de trânsito legal, moeda oficial do país. Inclusive, ele minera Bitcoin com a energia vulcânica. E os Estados Unidos quer ser a capital das criptomoedas.
E a gente vê aí outros países já transacionando petróleo e outras commodities com Bitcoin. Então, assim, eu não tenho mais dúvida que o Bitcoin já não tinha quando eu entendi o que era o Bitcoin há anos atrás e tudo está se confirmando. Então, eu digo assim, que nem eu escutei o Fernando Urrich falando. Bitcoin é uma pólvora monetária. Mesmo quem não goste vai ter que aderir para não ser dominado por quem tem. Porque a pólvora, gostando ou não, quando ela foi criada, os oponentes da China, por exemplo, foi quem criou a pólvora, tiveram que aderir à pólvora, senão a China iria dominar os outros países. Atualmente, o Bitcoin, como ele é antifrágil, ou seja, ele é mais que resistente, ele é antifrágil. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as coisas que ocorrem positivas e até contrárias ao Bitcoin reforçam ele. Como está acontecendo pelo menos hoje, no dia de hoje, o Bitcoin está se mostrando que ele só não é resiliente como ele é antifrágil. Tudo despencando, todo mundo em pânico, tanto que se a gente olhar aqui nesse indicador de ganância e medo, o mercado está em medo, apesar do Bitcoin e as altcoins não estarem desabando e até estarem performando relativamente bem em comparação ao restante dos outros ativos. Então, se a gente observar, isso aqui é um indicador bullish, porque está no medo e ele está resistindo e até valorizando. Então, é o momento, eu diria assim, quem não tem, esse é o momento de entrar no Bitcoin. Claro, eu digo para os alunos, sempre fracionado, né? Vai entrar num dia só com todo o valor disponível, vai fazendo compras fracionadas, porque ele tem volatilidade ainda e pode ocorrer de a pessoa nos próximos dias ter preços melhores, até porque isso que está acontecendo é uma quebra de paradigma. O Bitcoin está sendo nesse momento, mais forte do que se esperava até. Porque mesmo a gente sabendo os fundamentos, como o Bitcoin ele é influenciado pelos outros ativos, acaba que ele, mesmo tendo seu valor intrínseco, ele às vezes valoriza por consequência de situações macroeconômicas e como eu citei dos outros ativos. Então, assim, vai chegar um dia parecido com hoje, que hoje, pelo menos hoje, as pessoas estão enxergando, as empresas não estão vendendo Bitcoin, vendo ele como um ativo de segurança no meio dessa confusão macroeconômica aí, de tarifas, de disputa aí tarifária entre os países. Tanto que se a gente olhar aqui, ó, deixa eu achar a imagem, aqui foram 100 países tarifados, que é a chamada reciprocidade de tarifas, né? Se a gente olhar aqui na lista, tem os nomes dos países, à esquerda, no meio a tarifa que os países impõem para os Estados Unidos e à direita a tarifa que agora os Estados Unidos vai impor para esses países. Se a gente analisar tecnicamente falando, matematicamente falando, não é injusto, porque se um país é tarifado, é normal que ele também imponha tarifas pelo menos próximas do que ele paga. Algo normal. E se a gente observar, ele está cobrando, em muitos casos, a metade. Olha só, a metade da tarifa que os países impõem para os Estados Unidos. Então, não é totalmente equivalente à tarifa. E mesmo assim, já está ocorrendo todo esse pânico no mercado. O Brasil até deu sorte, porque o Brasil, aqui se a gente olhar, o Brasil, até eu achei que era mais, mas ele, pelo menos aqui consta que ele impõe 10% de tarifa aos Estados Unidos. Os Estados Unidos impôs 10% de tarifa. E se a gente olhar o menor valor, ó, não está todos aqui, são 100, mas eu verifiquei, o menor valor é 10%. Então,
Por isso até que a Bolsa Brasileira não está despencando tanto que nem as bolsas internacionais. Vamos dar uma olhada aqui em outras imagens interessantes de análise do mercado. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin em ouro. Ou seja, é o Bitcoin em relação ao ouro. A gente vê aqui que o Bitcoin barra ouro, ele está valorizando. Claro, logicamente houve correções, pegou no suporte aqui, ó, 1, 2, 3, essa está sendo a 4ª vez. Então, o que nos diz aqui, qual é a maior probabilidade? É o Bitcoin continuar a médio e longo prazo valorizando mais que o ouro, subir aqui, pegar essa resistência e possivelmente superar ela. Ele tende a disparar. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin em relação ao ouro, né? O gráfico do Bitcoin em relação ao dólar. Agora, vamos ver outras aqui, ó. Outros gráficos. Esse aqui são cada barra é um mês. E se a gente olhar aqui, são meses aqui, né? Cada barra. Então, se a gente olhar aqui, ó, nos ciclos, no ciclo aqui de 2017, a terceira barra, que foi a terceira barra de alta, que seria o bull market, olhem o tamanho dessa barra aqui, ó, que seria a terceira barra, que seria a subida mais forte do ciclo de alta. Daí a gente vai aqui para o próximo ciclo ali, que começou em 2020, após o bear market, que é a barra preta é o bear market, barra roxa bull market, o bear market mercado de baixa, bull market mercado de alta. 1, 2, 3. Olhem só a terceira barra. O ciclo anterior eu achei bem fraco. Mas se a gente olhar aqui, ó, o ciclo atual, barra preta foi o bear market. Na verdade, não é mensal essas barras, né? Essas barras são 1, 2, 3, 4, são semestrais. Então, olha aqui, ó, barra roxa foi quando começou o Bitcoin se recuperar, mais ou menos até ali o final do ano passado. E agora é o semestre, aliás, mais ou menos após a metade do ano passado. E agora os 6 meses, contando esse semestre. É muito fraca essa barra, esse candle, que ele está muito pequeno ainda. Então, o potencial dele avançar é grande. Porque por mais que a barra, se a gente olhar aqui, ó, a terceira barra de alta esteja diminuindo, essa está muito menor ainda. E tem outros fatores que antigamente não tinha, que é regulamentação e legalização do Bitcoin e das altcoins. Bitcoin sendo reconhecido como reserva de valor por instituições e países. Isso tende a levar à hiperadoção. No momento que todo mundo quiser Bitcoin, claro, isso também influencia positivamente as altcoins. As pessoas também vão querer altcoins, e no momento que o Bitcoin sobe, as altcoins tendem a subir, pelo menos a grande maioria. Tanto que é previsto que ocorra a alt season, que é o ciclo das altcoins, que elas sobem, valorizam pelo menos nesse período mais que o Bitcoin até. Aqui é um gráfico de Bitcoin nas exchanges. Vejam só como deu esse pico aqui, esse início de ano, e agora como a disponibilidade de Bitcoin nas exchanges baixou. Isso quer dizer o quê? Se tem menos Bitcoin nas exchanges, quer dizer que as pessoas estão menos dispostas a vender, porque a pessoa só coloca Bitcoin nas exchanges quando ela vai vender. Então veja aqui, ó, que está nas mínimas aqui. Então isso é um indicador favorável para a continuação de alta do Bitcoin. Vamos dar mais uma olhada aqui, comparativo do ciclo de 2017, que agora com o ciclo de 2025.
Se a gente olhar aqui, houve período de acumulação, como está ocorrendo aqui. Inclusive, se a gente observar desde o início aqui, ó, essa cunha descendente aqui também ocorreu uma cunha descendente no bear market. Depois o período leve de subida e acumulação, como está ocorrendo aqui, com os mesmos toques, ó, se repetindo. Início da alta, também com dois toques. E agora o terceiro período, que seria o período da alta mais forte. Isso aqui é parecido com aqueles candles que a gente estava vendo antes, só que aqui representado por linhas, ó. As cunhas seriam dos candles, ó. Primeiro candle, segundo candle, terceiro candle, quarto candle. Como eu disse, o ciclo passado foi um pouco fraco, então os analistas estão comparando o ciclo atual com o ciclo de 2017, que observe aqui, ó, nesse retângulo com o número 3, foi muito forte, ó. Se a gente acha que isso aqui é subida, né, se a gente comparar com o que subiu até o momento, ó, observem como ele sobe muito mais. Então, assim, é possível. Claro, aqui ele mostra ali indo a 500 mil dólares, eu vou ser conservador, considero um alvo aqui de 200 mil dólares, mais ou menos. E como tá vendo, como o gráfico está ganhando tempo, eu penso que provavelmente vá até o final do ano. Esse último período de alta do bull market e da alt season que tende a acontecer daí. Por isso que é interessante ter Bitcoin, grande parte da carteira de Bitcoin, de repente arriscar alguma coisa em altcoins para poder ter um ganho momentâneo, é uma especulação momentânea, tem que vender na hora certa, porque algumas altcoins valorizam mais que o Bitcoin nesse período de alt season. Então, lembrando que é especulação, Bitcoin um investimento, altcoins é especulação. Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma imagem interessante. Tem. Isso aqui é a liquidez global. Quanto mais dinheiro tiver circulando, melhor para os mercados variáveis, que é as ações e as criptomoedas. A gente olhar que teve essa alta e essa linha amarela clara aqui é a liquidez. Vejam que a liquidez foi diminuindo e o Bitcoin e as criptomoedas também foram caindo junto, que é a linha laranja. Que no caso é o Bitcoin, né? Só o Bitcoin. Não tem as altcoins junto, mas se o Bitcoin quer, as altcoins caem também. A gente poderia, olhando por esse gráfico aqui, ter mais um pouco de queda. Poderia, é possível. Olha aqui, se ele literalmente acompanhar a risca, como ele acompanhou aqui, ó, com um pequeno atraso a liquidez global, pode acontecer mais um pouco de queda, que seria oportunidade de compra. Então, agora, em maio, mês que vem, agora que nós estamos em abril, se caminhando para maio, tudo indica que a liquidez global tende a aumentar, porque ela chegou no seu mínimo aqui, ó. E com as ações despencando, tende os Estados Unidos a cortar juros, tende a imprimir mais dinheiro, a liquidez aumentar. E esse dinheiro vai para onde? O dinheiro fiduciário, centralizado, inflacionário, que só desvaloriza, vai para as ações, para as empresas que produzem, vai para o Bitcoin, a reserva de valor do futuro. Então o Bitcoin transforma lixo monetário em algo de valor. E as altcoins também são beneficiadas com isso pela especulação de mercado cripto. Nessa última imagem aqui, a gente compara essa linha vermelho clara é o gráfico do Bitcoin, linha branca, gráfico das bolsas internacionais, Nasdaq aqui, para ser mais específico, bolsa de tecnologia norte-americana. Vejam aqui a linha branca descendo bem forte. Vejam essa correção bem forte que está havendo agora nesses últimos dias,
que é o que eu mostrei antes para vocês, mas aqui fica mais visível. E vejam aqui o Bitcoin, ó. Como nesse momento, pelo menos nesse momento, o Bitcoin está muito mais forte que os outros ativos. Muitos dos indicadores que eu mostrei para vocês estão disponíveis no site bitcoinet.com.br. Descendo aqui, vocês vão ter acesso a muito material fundamentalista de análise gráfica gratuita. Só clicar aqui em ver mais. Vão ter conteúdo de airdrop, que o mais importante de todos os airdrops é o projeto Pi, que é mineração em nuvem gratuita, mineração móvel em nuvem gratuita. Vocês vão clicar aqui em airdrop, ganhar criptomoedas, vão ter acesso a todos os airdrops que eu já faço, estou testando, são bons airdrops, eu selecionei os melhores, os que valem a pena fazer, está tudo reunido aqui separado. Só clicar, botar o link de referência. Vocês também podem indicar, até porque usando o link de referência tende a ganhar benefícios já no início do airdrop. E aqui o mais importante de todos, que é um projeto que eu considero o melhor projeto de mineração móvel em nuvem que existe atualmente. Aqui vocês vão poder ler sobre. E aqui tem o link de referência para vocês participarem. Vou deixar também ali na descrição, vou deixar no primeiro comentário fixado. Obrigado e até o próximo vídeo.